Pronto, está gravando agora. Ô, Paulo, o tutorial para o Windows 7 é igual aquele tutorial que eu mandei. Você viu lá? Eu botei no Discord um tutorial para o Windows. Eu acho que ele é a mesma coisa. Você tentou fazer? Porque ali não tem muita diferença, não. Talvez a diferença... O seu Office é qual? Aí tem que ver. Na semana passada, no início da aula, eu acho que foi o Carlos ou mais alguém que também estava com esse problema. Eu botei um tutorial lá, um tutorial passo a passo em PDF, e eu acho que funciona também no Windows 7, tá bom? Boa noite, Clemilda, boa noite, pessoal que foi chegando. Então, essa aula de hoje é uma aula de debate de texto e de reflexão teórica, é uma aula importante que eu acho que vai despertar cada vez mais interesse e necessidade de entendimento do que quais os impactos e as relações dos algoritmos com a nossa vida, e não só com a nossa vida nos seus aspectos digitais, mas como ele afeta, como eles, né? Como os modelos algorítmicos afetam diretamente a nossa vida como um todo, né? Causando dano, inclusive, para milhares de pessoas nesse planeta. Então, eu acho que ele é um tema urgente, tem sido pautado e debatido em vários espaços, sobretudo por intelectuais negros, mulheres, latinos, buscando ocupar e pautar um debate sobre tecnologia e sobre algoritmos, sobre inteligência artificial, que tradicionalmente ou em muitas vezes é visto como um caminho neutro por ser apenas uma tecnologia ou apenas um código por trás de um aplicativo. Me parece que essa visão um pouco mais ingênua da imparcialidade ou da neutralidade de plataformas, de algoritmos, de motores de busca, isso hoje a gente tem mais facilidade de enfrentar essa ingenuidade, de acreditar na imparcialidade desses aspectos técnicos também, né? Então a gente hoje vai tentar discutir não só alguns aspectos técnicos que eu vou trazer para vocês, mas sobretudo os aspectos políticos e sociais desses algoritmos e como que eles afetam, pensando especificamente na nossa disciplina, como eles afetam a própria disciplina histórica, né? O fazer historiográfico, etc. Então, esse é o objetivo da nossa aula de hoje. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Pronto. Já está aparecendo aí, né? Beleza. Bom, então... Poxa, Paulo, não sabia. Meus sentimentos aos colegas é sempre um momento muito difícil e qualquer aluno e discente, docente, técnico, né, da Unilab faz parte desse projeto maior. Então, meus sentimentos aos colegas, à família. Luto, um luto duplicado também, porque hoje também perdemos a Bell Hooks. Não sei se vocês viram, então, um dia de perda. Então, eu espero que os colegas sintam aí uma palavra de conforto, apesar disso ser impossível, né? A gente sempre sente o sofrimento, mas que pelo menos sintam um pouco de conforto nesse momento. E ainda por cima perdemos Bell Hooks hoje também, o que vai ser com certeza uma perda muito grande para todos nós. Assim. Então, um dia de luto, com certeza. Bom, mas tentando seguir,
Estou compartilhando aí com vocês. Eu preparei algo curtinho assim, até porque eu sei que o tema é um tema complexo, difícil e quase fantasioso, às vezes, assim, ou misterioso. Todo mundo fala de algoritmo e a gente não sabe direito o que está ali por trás, né? Então, eu vou tentar hoje explicar da forma mais simples possível e também buscar um olhar um pouco prático de como que isso é utilizado na prática e depois partir para discutir, ou pelo menos apresentar de uma maneira geral, os dois textos que eu deixei para vocês, que são textos bem novos, né? As traduções em português são bem novas, saíram respectivamente em 2020 e 2021. O texto da Cat O'Neill e da Safia Noble são textos publicados em 2020 e 2021 em português, né? Apesar deles terem um pouquinho mais de idade na sua versão original em inglês. Então, eu quis colocar também para vocês terem acesso a essa tradução recente. Claro que eu botei um capítulo inicial, né? Um é o capítulo 1 e o outro é só a introdução, mas a ideia é que vocês tenham uma noção do que os livros estão falando e eles vão ser a base aqui para o debate na parte final, tá bom? Então, assim, como já disse, o objetivo da aula é discutir essa relação entre algoritmos e dataficação da vida social com a pesquisa e ensino de história. E discutir esses dois textos, né, da Cat O'Neill e da Safia Noble, para pensar sobre isso. Mas antes disso, né, é bom a gente pensar também... Deixa eu dar um zoom um pouquinho maior assim, pronto. O que é algoritmo? Alguém arrisca me explicar o que é o algoritmo? O que é um algoritmo? É uma palavra nova, algoritmo? Alguém sabe a origem da palavra? Começar a aula 8 horas é ruim, né? Tá todo mundo meio já no clima de fim de feira, assim, né? Professor, Diga. seria as. Tá conseguindo me ouvir direito? Sim, Bianca, tá ótimo. O algoritmo seria as sequências de pesquisa, sei lá, estou chutando aqui. O algoritmo seria a sequência de números, né, que existe no banco de dados, sei lá, alguma coisa assim desse tipo. Fala, Lucas. O caminho é esse sim, Bianca. Fala, Lucas. Basicamente, é uma sequência de comandos, né, que alguém dá para construir uma determinada função em máquina. Sim, fala. Alguém levantou a mão depois, eu perdi aqui. Foi eu, professor Diga, Matheus. Matheus. É meio que isso que o Lucas disse, né? O que vai nos guiar em nossas decisões, tipo, através de uma forma em que ela vai tentar sistematizar o que a gente busca, uma forma de gerenciar o que a gente está buscando, né? Facilitando, no caso. E essas regras, né? Vocês três falaram disso, né? Um conjunto de comandos, de regras, uma sequência, acho que foi isso também que a Bianca falou, de comandos para atingir algum objetivo, né? Agora, isso é sempre relacionado, a palavra algoritmo, inclusive, ela é relacionada à informática, a questões digitais ou não? Os algoritmos surgem, o termo algoritmo surge já na era digital, vocês acham? Creio que não, mas eu tenho quase certeza que não, mas eu não vou saber, não vou lembrar explicar por que agora. Olha, eu li um livro do Dawkins, se não me engano, é O Gênio Egoísta, e ele fala alguma coisa sobre isso, que diz que até nós mesmos somos movidos por algoritmos. Tipo, a gente tem uma programação básica do que fazer. É um livro meio de biologia, não entendi muito do que ele passou, mas ele falava sobre isso, sobre algoritmos. E não necessariamente como algo digital, mas algo genético também.
O algoritmo, a palavra, é uma palavra de origem árabe, né, ligada à matemática, que precede muito a tecnologia digital e esses debates, né? Ela é uma palavra associada, sim, com regras matemáticas para se atingir um determinado fim. Então, você tem um conjunto de regras, esse conjunto de regras tem como objetivo atingir um fim, e você vai passar um conjunto de dados também limitados, não é ele parte do pressuposto de que existe um conjunto de regras finitas, ou seja, que não são infinitas, elas vão acabar, e você vai alimentar isso com algum conjunto de dados também, números, né? E vai haver uma sequência lógica dentro dessas regras para chegar a um resultado que você pretende. Então, ele não está diretamente ligado à informática, ele está ligado à matemática, mas também, com o tempo, né, ele passou a estar associado à ciência da computação, né? Então, nesse sentido, o algoritmo, para a gente aqui, né, ele vai ser, a gente pode fazer uma definição simples, assim, de um conjunto de ações lógicas para realizar uma determinada tarefa. Então, o algoritmo, no caso, o algoritmo escrito por um ser humano, em linguagem de computação, né, em linguagem de programação, qual é o objetivo dele? É um conjunto, então, de ações, de comandos, de regras, que tem uma sequência lógica, um caminho que tem que ser traçado, que ele vai informar o computador que passo deve ser tomado um após o outro para chegar num objetivo que também é esperado. E aí essa lista de procedimentos é executada passo a passo até completar essa ação. Alguém pensa um exemplo disso? Um conjunto de regras que você passa para um computador e para o computador fazer? Diga, Elisiane. A equação, você falando de matemática, eu me lembrei das equações. Uhum. Uma pesquisa no Google poderia ser, professor? Como funciona a pesquisa no Google, né? Qual é o dado que você passa para o Google? O usuário ele vai informar um dado, ele vai ter um input, né? Ele vai inserir um dado, que é o termo da pesquisa, né? Boa noite, Elaine. Quando a gente insere o termo da pesquisa, ele vai ter ali um conjunto de normas e regras escritas em linguagem de programação para o computador entender, que vai dizer, olha, se os caracteres, né, se os bits ali inseridos pelo usuário formarem essa tal palavra aqui, né, qual palavra vai ser formada? A gente vai pegar essa palavra e vai buscar referências, similaridades dentro do nosso histórico indexado, do nosso banco de dados gigante, né, que está indexado. Então, o algoritmo... Só que a gente não sabe direito como esse algoritmo que é. O que aparece em primeiro ou em segundo? Então, o algoritmo do Google ele já tem um problema em si para a gente, que é, eu não sei o que está escrito nesse algoritmo para dizer o que aparece na primeira página, o que aparece na 100ª página de resultado, mas é isso. Então, o algoritmo vai dizer assim, ó, se a frase que Matheus buscou, eu acho que foi Matheus que falou, estiver entre aspas, eu preciso encontrar ela igual. Exatamente. Então, aqueles operadores que a gente viu nas aulas passadas, né? Os operadores estão informando ao algoritmo como proceder. Vamos ver um exemplo prático disso que eu acho que é melhor. Só antes disso, falar o Jean citou o Gênio Egoísta do Richard Dawkins, né? Ele tem vários livros muito interessantes, né? Deus um Delírio, entre outros, mas o Gênio Egoísta ele vai também mostrar isso que você falou, uma programação genética como um algoritmo que vai, de certa forma, levar não só a gente a agir, e isso tem muitos problemas e muitos debates, né? Eu, como historiador, cientista humano, vou sempre ficar com o pé atrás nessa questão, mas que o nosso próprio gene, né? O nosso próprio comportamento genético segue uma cadeia de ordenamentos ali para agir, né? Tem sentido, sim, isso também. Então, esses passos lógicos, eu vou dar alguns exemplos de passos lógicos para vocês aqui, que são muito comuns nos algoritmos
que são condicionais, né? Que são termos que condicionam o comportamento do computador. Isso na linguagem de programação, para quem vai fazer o módulo 4B, né? Vai ser muito usado. Deixa eu ver o que o Caio escreveu. Podia ser algo como um padrão de dados ou de busca de dados já pré-estabelecido. O algoritmo ele tem uma sequência pré-estabelecida, sim, né? Ele tem um ponto de partida e ele quer chegar num ponto final de chegada, né? Ele quer chegar nessa linha final. E ele, para ser eficiente, ele tem que fazer isso da forma mais rápida, curta, ou que atinja o objetivo que você quer de forma mais precisa. Quando a gente faz isso num cálculo matemático, como a Elisiane falou, numa fórmula, a fórmula já é uma redução. Todo mundo que estudou lembra dos professores de matemática, de física, começando a explicar as fórmulas com ela muito grande, porque para você entender aquela fórmula, qualquer que seja, você precisa entender como se chegou àquele algoritmo menor ali, né? Então, para você chegar naquela fórmula menor, você foi reduzindo os dados ou os procedimentos até chegar no mais eficiente, que é aquela fórmula. Então, esse é o grande problema do estudo de física e matemática no ensino médio, por exemplo, é que a gente tem que decorar a fórmula e não entender como ela foi reduzida até chegar ali, né, para saber os procedimentos. Eu também, tanto que eu fiz história, né? Mas então tem alguns passos aqui que eu queria mostrar para vocês, desses passos lógicos. É muito comum a gente ouvir falar de lógica de programação, mas a lógica de programação é a mesma lógica qualquer, da lógica enquanto uma disciplina mesmo, né? Então, existem vários operadores condicionais, assim, que estão dentro dos algoritmos, dentro dos programas que são escritos para dizer ao computador o que fazer. Porque se a gente fala para o computador assim, eu quero... A gente pode falar assim, ó, eu estou usando um laptop. Ele não está ligado na tomada. Se o computador tem que me avisar quando a bateria está acabando, não tem? Porque se a bateria está acabando e eu não sei, eu não tenho como botar para carregar. Então, dentro do computador, do seu programa ali, da sua interface, etc., vai ter uma linhazinha dizendo assim, ó, se a bateria chegar a 15%, faça um alerta. E aí ele manda para você um alerta dizendo bateria baixa. Então, ali dentro do computador, né, existe uma linha de comando dentro de toda aquela estrutura que faz o sistema operacional funcionar. Tem uma linhazinha muito importante que é assim, ó, se a bateria estiver abaixo de 15, emita um som, um apito, ou apareça uma mensagem na tela. Isso é um algoritmo já trabalhando com essa condicional. O que seria essa condicional? Se tal coisa acontecer, faça isso. Se não acontecer, faça outra coisa. Isso vai ser muito comum no computador, né? Que é assim, ó, se a bateria estiver baixa, avise o usuário. Se não estiver baixa, não faça nada. Né? Esse já é um primeiro entendimento do computador, né? E funciona assim com tudo, né? Se eu apertar Enter, o computador faz tal coisa. Se eu não apertar, ele faz outra. É assim que ele vai ser informado dos seus passos, né? Outra forma, e isso é dito no computador em inglês, né? Eu estou aqui usando o exemplo da linguagem de programação Python, que é a que a gente vai ver aqui, mas isso vai estar presente em todas, essa lógica. O que eu estou dizendo para o computador? Estou dizendo assim, ó, if, que é o se tal coisa acontecer, faça isso. Else, se não, faça outra coisa. Então, assim, esse é um modelo muito usado nos códigos de programas também, né? Nos videogames, em qualquer coisa de computador, você vai ter essas condicionantes. E isso se estrutura um algoritmo, né? Se o Matheus pesquisar por uma palavra entre aspas, a pesquisa vai ser feita de um jeito. Se não, vai ser feita de outro jeito.
Então, a gente está dando condicionantes para o computador, né? Porque ele precisa receber a informação de como proceder de acordo com o que você passar, com dado, qual dado você recebe, e aí o computador vai poder tomar a decisão. Isso eu estou falando a forma mais simples de todas, né? Tem uma outra condicionante comum para caramba, que é o enquanto. Ou seja, enquanto tal coisa estiver acontecendo, continue com essa ação. Se parar, faça outra. Então, ele vai ser muito usado o while, enquanto. Então, aqui eu estou dizendo assim, ó, enquanto for verdadeiro, continue fazendo isso. Então, eu posso dizer assim, ó, enquanto o jogador estiver botando para frente, continue andando. Se ele parar de apertar, o boneco para, né? Ou a gente pode falar assim, ó, enquanto tiver PDF nessa página, continue raspando e baixando os PDFs, né? A gente pode escrever um raspador da internet. Ó, eu vou escrever um programa para raspar todos os PDFs da página da Unilab. Então, toda vez que, enquanto existir PDF nessa página, continue raspando. Então, essas são formas de você dizer ao computador o que fazer, né? Outra muito comum é assim, ó, tente executar isso. Se não der certo, faça essa exceção aqui. Isso acontece muito quando a gente está trabalhando tentando pegar dados da internet. Tente acessar esse site. Se não conseguir, faça uma exceção, né? Mostre o erro. Porque às vezes você vai acessar um site e o site está lá fora do ar, né? Ou aparece aquele erro 404, página não encontrada, e etc. Então você diz no computador assim, ó, tente executar. Se você não conseguir executar, faça essa exceção no programa. Olha, então a gente pode dizer assim, ó, try, que é tentar, tente baixar essa página. Se não conseguir baixar, se você não conseguir, você diga qual foi o erro. E aí o computador imprime, ó, não foi possível baixar porque deu o erro tal. Então, o que eu estou mostrando para vocês? Que existe uma estrutura de passos lógicos que o ser humano ele vai construir um passo a passo para você sair do ponto A e chegar no ponto B de forma mais eficiente. Isso é um algoritmo, né? Para isso, você precisa criar esses dados. Alguém falou sobre isso, né? Você precisa não criar os dados, criar a estrutura do caminho que ele vai seguir. E você precisa ter um conjunto de dados que você vai alimentar para chegar no final. Então, eu posso fazer assim, olha, eu quero que o meu algoritmo saia aqui, ó, de um ponto A, que é inserir o endereço de uma página. www.unilab.edu.br. Eu insiro esse número. O que eu quero que seja o final? Eu quero baixar todas as imagens que existem nessa página. Então, eu tenho que escrever um caminho que o computador ele vai passar por uma série de passos até ele conseguir pegar todas as imagens. Isso é um algoritmo. Só que isso é um algoritmo simples, né? Não tem aprendizado de máquina, não tem inteligência artificial. Falando um algoritmo bem simples, tá? Eu vou mostrar isso na prática para vocês agora. O exemplo que eu mais uso é o exemplo do Waze ou do Uber, Google Maps, né? Esses exemplos. Que ele funciona muito bem de exemplo. Acho que ficou grande agora, peraí. O que esses aplicativos fazem, né? Eles vão calcular a rota mais rápida para você chegar num lugar. Então, eles vão fazer assim, eu estou saindo da minha casa para chegar no ponto B. Eu estou saindo de A para B. Qual é o jeito mais rápido de eu sair de A para B? Ele vai pegar um mapa, um GPS, e vai levar uma série de fatores ali. Então, esse já é um algoritmo mais complexo. Ele vai pegar uma série de variáveis para levar em consideração. Então, ele vai pegar o mapa e vai traçar o caminho mais curto em distância, né? Mas o caminho mais curto em distância não necessariamente é o caminho mais rápido, porque você pode ter um engarrafamento. Então, ele tem uma outra variável. Ele vai levar em conta o engarrafamento, ou um acidente, ou uma blitz, ou um buraco na estrada. Então, você tem uma série de variáveis
que vão ser levadas em consideração para calcular a sua melhor rota. Então, o que o algoritmo está dizendo, né? A velocidade da rua, etc. Então, o que ele vai dizer é assim, agora eu vou dar o zoom de novo para vocês poderem ver melhor. Aqui é o caso da velocidade. Se o carro passar de 65 km por hora, um exemplo, mostre um alerta de velocidade na tela. Se não passar de 65, não mostre nada. Então, se a gente vai olhar aqui, né? Ele passou de 65, nesse GIF ele vai mostrar o alerta. Então, isso é o que um algoritmo está programado para fazer, né? Ou ainda um outro caminho se a rua estiver engarrafada, aí ele vai ter uma série de passos a fazer. Calcule a nova rota mais curta por outra rua. Mostre a rota e informe a direção para o usuário. Ou seja, a partir de uma condição, de uma variável que apareceu ali, né? Qual é essa variável? A rua mais rápida está engarrafada. Então, ele vai seguir uma série de novos passos. Então, ele vai calcular uma nova rota, ele vai mostrar a nova rota e ele vai informar a direção. Claro que isso também é bem simples, né? Porque ele teria que calcular a nova rota, ver se ela é mais curta, avaliar se vale a pena fazer essa mudança ou não, né? Esses outros elementos, essas outras variáveis, não foram inseridas no algoritmo, né? Não foram inseridas no modelo que ele está trabalhando. Ou seja, se você passa apenas para o algoritmo como uma variável a distância e o engarrafamento, e não leva em conta outros fatores, por exemplo, quais regiões você pode entrar ou não, né? Isso acontece em Salvador, mas imagina no Rio de Janeiro, né? Deixa eu encostar minha porta aqui rapidinho. Ou no Rio de Janeiro, com as diversas regiões controladas pela milícia. A maior parte da cidade hoje é controlada por milícias, por exemplo. Se isso não está dentro do modelo do algoritmo, isso vai gerar um dano na vida real da pessoa, né? Mas aqui eu só queria mostrar a sequência lógica dos passos que um modelo de algoritmo é construído para fazer, né? Tranquilo até aqui? Vocês sabiam disso? Sim ou não? Vocês estão aí ainda? Beleza. Esse é um modelo muito simples, né? Um modelo bem, assim, elementar, mas que cada vez mais esses modelos algorítmicos, eles não são totalmente preenchidos por humanos. Ele é cada vez mais alimentado e ele é dinâmico, ele vai se adaptando a partir de inteligência artificial de aprendizado de máquina, ou seja, o algoritmo ele vai ser construído para acumular dados e criar novas soluções para aqueles dados a partir do acúmulo das informações, né? Tudo bem, Paulo? Tranquilo. Se cuida aí, então, tá bom? Então, a cada dia que passa, a gente tem os algoritmos que escapam, inclusive, da nossa própria capacidade de crítica, porque muitas vezes a gente tem algoritmos que são dinâmicos a partir dos dados que são inseridos ali pelos usuários, né? Isso acontece muito com o Google Search, acontece com os algoritmos de indicação de conteúdo, de propaganda, né? Que eles vão acumulando os dados do seu uso no computador, no smartphone, e vão construindo, e aí cada vez mais complexos, vão construindo o que passar para você, né? Começou a ventar aqui, minha porta não sabe se abre ou se fecha. Peraí. Beleza? Eu vou mostrar um exemplo simples aqui para vocês, ó. Que é assim, que dá para a gente rodar, eu nem rodei ele aqui, mas a gente pode escrever isso aqui em Python, que é assim, uma variável que se chama meu nome. E aí eu vou pedir para alguém fazer o input, ou seja, colocar o nome. Então,
pessoa vai botar qual o seu nome. Aí, dependendo do nome, eu peço para o computador fazer alguma coisa. Então, se meu nome, que é essa variável aqui de cima, for igual a Eric, o computador vai imprimir na tela. Que nome bonito. Se for outro nome, o computador vai imprimir. Seu nome é tão normal. Né? É um exemplo. Esse tipo de entendimento, funcionamento dos algoritmos, que parece ser tão banal, é fundamental para a gente também entender e criticar não só as plataformas, mas o seu próprio código e seu funcionamento ali por trás. Né? Ou a gente pode fazer outro... deixa eu rodar esse aqui, peraí, para vocês verem. Eu tenho que compartilhar outra tela. Mas a gente pode fazer um programa para dizer se a pessoa pode votar ou não. Né? Então, aqui eu escrevi um programa para fazer isso, bem simples. Eu vou copiar isso aqui. Vou compartilhar outra tela com vocês para vocês verem na prática como é, tá bom? Eu não posso mudar de tela, não, né? Eu vou ter que parar de compartilhar? Vou ter que parar e compartilhar outra. Peraí. Bom, vou compartilhar essa outra aqui. Peraí. Pronto, já vai aparecer aí. Eu só abri um terminal aí, tá bom? E vou abrir o Python aqui, que é a minha linguagem de programação, tá bom? E aí eu vou copiar aquilo ali que eu botei. Peraí, eu vou pegar aqui, ó, idade. Eu vou pedir para alguém inserir a idade, tá bom? Eu não vou perguntar a idade de vocês, não, para vocês não ficarem com vergonha. Mas o que eu estou dizendo aqui? Deixa eu ver se está um bom tamanho para vocês verem aí. Tá bom, sim. Eu estou dizendo que tem uma variável chamada idade. Eu estou dizendo que essa variável é um número inteiro, ou seja, é um número que não tem fração. É 1, 2, 3, 4, 1000. E eu estou dizendo que ela vai ser um input, ou seja, o usuário vai ter que dizer, ele vai ter que responder a seguinte pergunta: qual a sua idade? Eu vou dar Enter agora. O computador me perguntou, qual a sua idade? Eu vou botar 37, que é a minha idade, tá bom? O que isso quer dizer agora? Que idade, eu vou dar Enter em idade, ele imprimiu aqui na tela 37. Ou seja, essa variável é 37. Agora eu quero que o computador diga se eu posso votar ou não. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou até copiar, eu vou escrever para vocês verem na escrita. Eu vou dizer assim, ó, se idade for menor do que 16 anos, né, do que 16, o que eu vou imprimir? Né? Eu vou imprimir que você é muito novo, ó, você é tão jovem, ainda não pode votar. Beleza? Elif, que é se a idade for igual ou maior que 16 e idade for menor do que 18, vou dizer que nessa idade o voto é opcional. Nessa idade você tem a opção de votar. Já tirou o título de eleitor? Né? Agora eu vou botar um outro elif, que é elif, se a idade for igual ou maior que 18 e menor que 65, né, o voto é obrigatório. O que eu errei? Eu não dei o espaço ali e atrapalhei todo o meu código. É aqui, ó. Né? Agora eu vou ter que fazer tudo de novo porque eu digitei errado. Tá bom? Vou copiar aqui para ir mais rápido. O código é assim. A gente não pode dar esses modos. Pronto. Entre 18 e 65, o voto é obrigatório. Né? Else, ou seja, se não for nenhuma dessas anteriores, ou seja, se a pessoa for maior do que 65 anos, eu vou dizer que nessa idade o voto é facultativo. Beleza? Ele me deu a seguinte resposta: na sua idade, o voto é obrigatório.
Espera aí que eu vou voltar aí para onde vocês estão. Fala aí, alguém levantou a mão? Alguém levantou a mão ou foi só mensagem? Foi só mensagem, professor. Pronto. Isso aqui é muito legal, assim, a gente pode fazer um programa para calcular nota, calcular média, dividir a turma em grupos, só para vocês aprenderem. Eu sei que sempre fica confuso essa primeira vez que vê, mas o que eu fiz aqui foi, se a idade for menor que 16, ele vai dizer que você é jovem e não pode votar. Se a idade for entre 16 e 18, diz que o voto é opcional. Se for entre 18 e 65, o voto é obrigatório. Se não for nenhuma dessas, a única que sobrou é ser maior que 65. Então, nessa idade, o voto é facultativo. Né? Eu podia botar outra idade ali e ele ia dar outra resposta. Né? Isso é só para dar um exemplo de como funciona um algoritmo da forma mais simples possível. Tá? Tranquilo até aqui? Para eu poder passar, para a gente ir para o debate do texto já? Sim, pelo menos comigo. Tá. Eu trouxe um exemplo sobre algoritmo em tudo na nossa vida e sobre dataficação, né? Deixa eu parar de compartilhar isso aqui e voltar para lá. Pronto. Sobre dataficação das relações sociais, ou seja, cada vez mais as nossas experiências e a nossa vida social, os nossos hábitos de consumo, de comunicação, de relacionamento, de afetividade, eles são dataficáveis, ou seja, eles são possíveis de serem transformados em dados e, a partir daí, serem analisados, vendidos, né? E usados como moeda de troca para lucrar em cima da gente. E isso tem um impacto muito grande também na própria pesquisa e no estudo da nossa disciplina História. É isso que eu queria falar com vocês agora. Então, aqui eu coloquei um tweet que teve uma repercussão muito grande em 2020, e, se eu não me engano, ele é de setembro de 2020, eu vou mostrar ali, que é o seguinte: esse usuário, ele fez assim, ele botou "trying a horrible experiment", tô testando um experimento horrível. Vamos ver qual deles o algoritmo do Twitter vai selecionar. Mitch McConnell, que é um deputado conservador racista de direita, ou Barack Obama. E aí ele fez o seguinte, eu vou até abrir no Twitter diretamente, deixa eu ver se aqui ele vai abrir direto lá, deixa eu ver. Vai. Atualmente a imagem está assim, ó, porque o algoritmo mudou. Mas olha como... Deixa eu voltar para lá, peraí. Como foi a seleção, né? Eu vou mostrar a imagem original para vocês entenderem. Então, ele colocou duas imagens e o algoritmo do Twitter, para mostrar rosto, quando você bota uma imagem muito grande, se ele entendeu que o rosto desse senador conservador de direita, racista, americano dos Estados Unidos, isso era um rosto. E mostra isso como um rosto. Só que a imagem original, eu vou clicar para vocês verem, é assim, ó. A imagem original, ela tem dois rostos. O rosto do senador e o rosto de Barack Obama. Mas o algoritmo do Twitter entendeu naquele momento ali, em setembro de 2020, que o rosto era o rosto do homem branco. O autor, ele colocou a foto invertida também. Tá vendo? Ele inverteu porque, de repente, o algoritmo está pegando por causa da posição que está em cima. Ele inverteu. E mesmo assim, deixa eu deixar essa aqui para vocês verem. Quando a gente via isso de fora, a imagem selecionada como um rosto era o rosto do homem branco. Depois disso, isso teve uma repercussão enorme, né? E uma série de tweets depois foram colocando outras formas. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Nas respostas
as pessoas foram testando um monte de outras possibilidades, mudando o contraste, mudando um monte de elementos, e aí embranquecendo o Obama podia pegar, né, uma série de alterações, mas ainda assim, a grande maioria das vezes aparecia desse jeito. Ontem, né, eu fui retomar o tweet para aula e o algoritmo do Twitter mudou devido à repercussão e os debates disso aqui, né? Espera aí. Deixa eu ler aqui o comentário de vocês. Exatamente. O algoritmo está a partir dos seus dados, da sua construção, da sua estrutura, do seu modelo de lidar com os dados, o algoritmo está entendendo que aquele conjunto de características que formam um rosto de um homem branco tem que ser selecionado como representativo de uma imagem muito grande, né? Aparentemente isso mudou, né? Então, o impacto social dos debates, os artigos de jornal que saíram, eu entrei agora essa semana e especificamente esse não está pegando nenhum nem outro, né? Ele está pegando apenas a parte branca. Isso é um dado interessante que vai puxar, sobretudo, para o texto da Safia Noble, que ela vai trabalhar com as pesquisas no Google, né? Então, o algoritmo ali... E aí teve todo um argumento do Twitter. Eu até tinha tirado um print aqui, deixei o print, porque, às vezes, não estaria aparecendo aqui no ao vivo, né? Mas eu deixei o print também. Depois eu até vou tirar o print. Porque no Firefox não está abrindo o tweet inteiro, né? Então, o que é importante a gente pensar nesse caso, para abrir o nosso debate? O algoritmo em si, ele comporta dentro dele uma série de valores, tendências, vieses, que vão impactar no resultado, né? Então, eu não sei nem se ele é um pesquisador, ele é fundador de uma ONG, a gente pode até voltar ali, né? Deixa eu abrir ele de novo. Tá vendo? Ele é cofundador, ele é um programador, né? E ele fundou essa Accelerating Crypto Finance, de criptomoeda, criptografia, né? Infraestrutura de engenharia. Então, é um cara ligado com segurança na internet, essas coisas assim, né? E foi uma ideia ali que desnudou, né? Escancarou um elemento muito sintomático do que está por trás desses algoritmos de seleção de imagem, porque ele não é simplesmente uma seleção de imagem. Ali dentro você tem um conjunto de valores que reforçam estruturas racistas, né? Então, esse é o tema dos debates dos textos, e que impactam diretamente na nossa pesquisa em história também, porque a gente acessa os dados sociais hoje, sobretudo através de algoritmos que a gente não conhece o que tem por trás. Então, a gente precisa debater isso com mais calma, e é isso que eu proponho que a gente faça agora, né? Desculpa. Esses dois textos, eu vou até introduzir eles assim já, né? São textos que tiveram um impacto muito grande aí na década de 2010, apesar deles só terem sido traduzidos para o Brasil agora, em 2020, 2021, porque eles trouxeram de uma forma muito acessível, sem uma linguagem técnica muito rebuscada, né? Mas uma linguagem bastante possível de ser lida pelas pessoas que não são cientistas da computação, o objetivo não é esse, né? São dois textos que conseguiram dialogar e produzir reflexões muito importantes. A Cat O'Neill era professora universitária, hoje é de novo, mas ela tinha ido trabalhar no setor financeiro na época da quebra da bolha imobiliária dos Estados Unidos em 2008, ela estava ali dentro. E ela viu como os algoritmos impactaram diretamente nesse processo, e ela escreve esse livro, Algoritmos de Destruição em Massa, como o Big Data aumenta a desigualdade e ameaça a democracia. Então, é um livro que vai fazer um estudo
bastante interessante, né, sobre o impacto dos algoritmos na vida das pessoas, sobretudo falando sobre acesso a hipotecas, né? Isso foi uma coisa muito marcante na crise de 2008. O nome dele em inglês ele é mais interessante, mais difícil de traduzir, né? O título em inglês é Weapons of Math Destruction, Armas de Destruição Matemática. Em inglês eles conseguem fazer essa brincadeira de palavras com Weapons of Math Destruction, de não ser armas de destruição em massa, mas ser armas de destruição matemática. Seria muito difícil traduzir isso para o português e eles traduziram como algoritmo de destruição em massa. O sentido fica o mesmo, assim, mas em inglês ele tem essa coisa de brincar com o termo armas de destruição em massa e armas de destruição matemática. Então, deixa eu ver que alguém comentou alguma coisa aqui rapidinho. Retrazem todo um racismo sistemático dentro das programações em forma de aplicativos, como o TikTok, o caso do Twitter e também o caso dos bancos digitais que pedem identificação de perfil racial. Sim. Então, algoritmos também trazem todo o racismo dos inventores, sim. E mais do que isso, esse é um argumento da Safiya Noble, não são só erros, né, como a gente vai ver no caso dela. Isso tem a ver, como você disse, uma estrutura social que é replicada nesses padrões, né? Então, eu quis colocar esse capítulo inicial da Cathy O'Neil, a introdução também é muito boa, mas eu quis botar esse capítulo porque ela vai dizer o que é um modelo. E ela vai mostrar que esse modelo não é um modelo simplesmente digital, ela está falando que todos nós trabalhamos com modelos de atuação. Na página 30, ela define o que é um modelo, eu vou ler para vocês, e ela usa alguns exemplos. O exemplo do beisebol, o exemplo do modelo de alimentação familiar dela, e o modelo final terrível do modelo das prisões nos Estados Unidos, né? Que é relacionado com o sistema penitenciário e o sistema judiciário, que é o último exemplo que eu vou dar. Então, na página 30, ela vai dizer assim, ó, um modelo, afinal de contas, nada mais é do que a representação abstrata de algum processo, seja um jogo de beisebol, a cadeia logística de uma petroleira, as ações de um governo estrangeiro ou o público de um cinema. Esteja ele rodando dentro de um computador ou em nossa cabeça. O modelo pega o que sabemos e usa isso para prever respostas em situações variadas. Todos nós carregamos milhares de modelos em nossas cabeças. Eles nos dizem o que pensar e guiam nossas decisões. Mais embaixo, ela vai dizer uma coisa interessante, né? Explicando como as estruturas desse modelo. Então, a gente carrega um modelo de como agir no mundo, né? De acordo com determinados elementos do seu dia, você vai agir de uma forma. O exemplo do beisebol que ela dá é um exemplo muito interessante, um modelo estatístico, eficiente, dinâmico e complexo. Você vai pegar milhões de dados de 40, 50 anos de jogos de beisebol e vai construir ali um conjunto de previsões para cada jogada possível, né? Então, toda vez que um batedor... Eu não entendo nada de beisebol, acho que nenhum de vocês, né? Talvez seja o esporte mais complexo, difícil e sem graça para um brasileiro, né? Ela vai pegar toda vez, o exemplo toda vez que um batedor destro estiver na posição tal, com o vento tal, na temperatura tal, você tem 85% de chance da batida ser de um jeito específico. Esse é e por isso você vai prever como você vai agir. Ela vai dizer que esse é um modelo eficiente, porque você tem milhões de dados para corroborar isso, e, ao mesmo tempo, ele é um modelo que não causa dano para a sociedade, né? É um modelo que, pelo contrário, ele está ali para, estatisticamente, colaborar na construção de propostas e soluções mais possíveis para cada conjunto de informações que são passadas. Então, esse é um modelo que ela vai dar ali, um modelo eficiente, o oposto de outros exemplos que ela vai dar depois.
Na página 31 tem um outro parágrafo que eu gosto, né, que ela vai falar as entradas ou o input, o que você passa do modelo que ela vai criar, né? Ela diz, olha, eu posso criar um modelo de culinária na minha casa. Eu tenho 3 filhos, só eu cozinho, meu marido não cozinha. Então, eu crio um modelo a partir das informações que eu tenho sobre minha família, o que cada um come, qual quantidade cada um come, quais alimentos cada um mais gosta. A partir disso, eu junto com outros parâmetros, o tempo que eu tenho para cozinhar, os alimentos que eu tenho na despensa, entre outros, né? E construo um modelo de alimentação para a semana. Pode, inclusive, colocar no computador isso, né? E isso vai gerar, então, um conjunto de possíveis soluções de acordo com os inputs que você tiver, né? Então, você já vai criar um modelo prevendo uma série de variáveis, de possibilidades. E você vai, por exemplo, hoje é terça-feira e eu tenho no congelador isso, isso e isso. O modelo vai te dar as receitas para você fazer. Ela dá esse exemplo, né? Então, ela vai dizer, ó, as entradas ou o input do meu modelo interno de culinária são as informações que eu tenho da minha família, os ingredientes que eu tenho à mão, ou o que eu posso conseguir naquele momento, e a minha própria energia, tempo e ambição, né? E a saída, o output, o resultado, a saída desse modelo, são o que e como eu decido cozinhar. Então, eu fiz uma carne assada. Agora, como é que você avalia o sucesso desse modelo? Então, ela vai dizer, eu avalio o sucesso de uma refeição por quão satisfeita a minha família ficou, né, ou parece estar, quanto comeram e o quão saudável era a comida. Então, ela tem alguns parâmetros para avaliar o sucesso do modelo dela ou não. E esse modelo, ela vai dizer, é um modelo dinâmico, porque ele vai ser constantemente atualizado e ajustado de acordo com as novas variáveis que eu tenho. Porém, eu acho também, alguém falou aí que o modelo, esse exemplo foi muito bom, eu também acho esse exemplo ótimo. Mas ela vai dizer assim, ó, esse modelo, ele não é desprovido de interesse meu, né? Eu que estou construindo esse modelo, eu também tenho os meus valores que vão estar embutidos ali. E ele também vai ser uma simplificação. Então, todo modelo é uma simplificação da realidade, tentando chegar a um fim. Essa simplificação da realidade vai deixar coisas de fora, vai deixar o que ela chama de pontos cegos, né? Ela vai possibilitar problemas, né? Então, tem uma hora que ela fala assim, todos os modelos refletem os julgamentos e prioridades dos seus criadores. Ou seja, eles refletem os objetivos e as ideologias que estão por ali, eles nunca são imparciais, né? Todo modelo ele está embutido de um conjunto de valores ali por trás. Isso é simples até da gente pensar, né? Na página 35 ela fala isso que é bem legal. Ó. Modelos são opiniões embutidas em matemática, né? Ela vai dar o exemplo no primeiro capítulo, na introdução, de um modelo de avaliação de desempenho de professores. Também foi usado algo parecido no Brasil, no Rio de Janeiro, quando eu fui professor na rede municipal. Ela diz assim, ó, esse modelo avaliava os professores apenas pelas notas dos alunos, não colocando como variável o envolvimento dos alunos, o seu crescimento ao longo do tempo, a participação do professor na comunidade escolar, etc. Uma série de valores. O próprio caráter daquela escola naquele momento avaliava apenas a nota dos professores, a nota dos alunos. Isso fez com que muitos professores fossem demitidos por conta de uma nota, apesar de terem feito trabalhos sensacionais que não foram previstos no modelo. E, por fim, ela vai dar o exemplo mais importante que dialoga com o próximo texto, que é ela fala do racismo como um modelo mental individual, o pior modelo de todos,
um modelo construído em dados inverídicos, incompletos, e que se auto-reafirma, né? Ela vai falar disso, se vocês tiverem interesse, lá na página 37. Eu não vou ficar muito agora aqui para a gente poder avançar, mas vai dizer que o racismo é um modelo de previsão binária baseado em dados completamente incompletos e inverídicos, né? Mas o exemplo principal aqui, eu acho que sustenta bastante o argumento dela, é do sistema penitenciário nos Estados Unidos, que adota um modelo de questionário que os detentos preenchem, e a partir desse dicionário complexo, gigante, eles calculam notas de possibilidade de reincidência. E essa possibilidade de reincidência é usada em muitos estados nos Estados Unidos para colaborar, ajudar no juiz na hora de dar a sentença. Então, ela vai dar o exemplo de pessoas negras, latinas, de determinadas regiões, que, quando preenchem um formulário, vão demonstrar que já tiveram abordagens policiais antes. Esse é um exemplo bem simples. E isso tem um peso na nota. O que ela vai dizer? Bom, a partir da estrutura racista dos Estados Unidos, dessa sociedade, é muito mais provável que um jovem negro, morador de áreas periféricas e violentas dos Estados Unidos, seja abordado pela polícia mesmo sem cometer nenhum crime, ao passo que um jovem branco de áreas nobres, e mesmo de áreas não nobres, tenha muito menos possibilidade de ser abordado pela polícia. Então, ela vai dizer que a própria estrutura da sociedade reforça o modelo, e esse modelo vai reforçar a estrutura racista da sociedade. Então, ela vai demonstrar como que esse modelo de avaliação, ele é um modelo que ela chama de feedback, o reforço por feedback ali, né? O retorno. O modelo ele vai ser estruturado, ele vai se retroalimentar. Ou seja, um jovem negro que foi preso, ele tem mais chance de ter uma nota negativa nesse modelo por ter sido fruto ou sofrido com a própria estrutura social que já tinha sido abordado pela polícia, já tinha sido preso antes, mesmo sem ter cometido crime. E esse modelo vai dar uma nota baixa para ele. Essa nota baixa vai ser levada em consideração pelo juiz para dar uma pena maior para ele. Com essa pena maior, ele vai passar mais tempo preso. Quando sair, ele vai ter menos chance de arrumar um emprego. Ele vai sofrer mais preconceito por ser ex-presidiário. E isso vai levar ele a ter mais chance de ser abordado pela polícia de novo, por não ter emprego, por não ter acesso. Há um problema que foi gerado pelo próprio modelo. Então, esse modelo de retroalimentação é o que ela vai chamar de modelo de algoritmo de destruição em massa, né? Porque vai impactar diretamente na vida das pessoas e vai reforçar uma estrutura social violenta, sexista, racista e desigual que já existe. Beleza até aqui, gente? Eu acho essa explicação dela muito boa. E muito, muito nítida para a gente, né? Ela vai, só para encerrar essa parte dela, a gente já são 9 horas, eu estou bem cansado hoje. Ela traz 3 elementos, ela vai falar que vai fazer uma taxonomia, né? Vai destrinchar esse algoritmo de destruição em massa, e ele tem 3 elementos fundamentais. Ele é opaco, ou seja, você não consegue saber a sua estrutura, ele é invisível, ele está por trás de alguma estrutura que você nem sabe que você está sofrendo por esse algoritmo. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o juiz ele vai levar em consideração o software e vai agravar a pena. Isso, ela narra alguns casos disso. Outros estados não levam isso em consideração, mas alguns sim. O segundo ponto, esse algoritmo ele é injusto, ele destrói vidas.
como esse da prisão, né? Esse é um dos modelos. E terceiro, ele ganha escala, ele vai crescendo em volume conforme ele vai sendo usado, inclusive ampliando o seu potencial de destruição. Se a gente tiver esses 3 pontos, a gente pode dizer que é um algoritmo de destruição em massa, né? Ela vai dar vários exemplos ao longo do livro, né? Opacidade, ou seja, você não consegue destrinchar esse modelo algorítmico. Segundo, a escala dele que cresce exponencialmente a partir do seu uso e o dano causado à vida das pessoas. Então, essas são as principais características que eu queria trazer para vocês desse primeiro texto. Eu não sei se vocês leram, o que vocês acharam. Eu acho ele um texto muito bom. Eu também gostei muito do texto. Uma linguagem fácil, simples. Ela deu exemplos que tem na nossa vida, no cotidiano, que a gente observa muito. Também, ele tem também, quando ela fala, logo lá no final, na página 46, ela fala dos modelos opacos e invisíveis, que são essas regras, e as transparências de exceções, que muitas vezes a gente pensa que não é nada tão coisas, mas afeta muito. Aí ela dá alguns exemplos para a gente observar, né, das pessoas que têm aquele modo de aquela preguiça do sofá, né? E também ela fala sobre o paciente e o médico, requerente de empréstimo. Ela dá alguns exemplos assim que tá mesmo na nossa vida do cotidiano e que faz sentido. Esse lance do empréstimo, então, ela vai saber bastante, porque ela trabalhou no mercado financeiro e, com isso, ela sabia também de como que pessoas que vivem em áreas já demarcadas, elas tendem a ganhar menos empréstimo, isso não ganhar os empréstimos, e por isso não conseguir pagar sua hipoteca, e por isso a bolha em 2008 foi ainda pior, né? E o texto da Safia Noble dialoga muito com esse livro. Ela cita direto o livro da Cat O'Neill. E esse livro, eu acho que vocês vão lembrar, eu não sei se vocês lembram, mas ele começou com o trabalho da Noble a partir de uma pesquisa que ela fez, ela diz isso na introdução, no Google, meninas negras, né? E esse termo meninas negras deu de resultado sites pornográficos, né? Isso foi uma repercussão enorme e por isso ela também avançou na pesquisa, e isso gerou, inclusive, a própria mudança do algoritmo do Google, né? Ela conseguiu, a partir da pesquisa, junto com muita gente, alterar isso. Então, ele é um livro que, ao mesmo tempo acadêmico, ele tem um papel político muito importante, e ele surge a partir das meninas negras. Ela cunha a expressão opressão algorítmica, e ela vai ter um argumento que para mim é muito importante, né? É que esses supostos erros do algoritmo, como o exemplo do Twitter ali em cima, o exemplo das meninas negras associadas à pornografia, ela vai dizer que isso não é um erro. Isso é, pelo contrário, essas estruturas racistas e sexistas, elas são a base da internet como um todo. E justamente porque essas empresas que controlam as buscas, as plataformas, são empresas capitalistas e que vão lucrar em cima das desigualdades raciais e sexistas. Então, esse argumento dela é muito bom. O livro dela inteiro vai por esse caminho, e ela vai fazer uma análise muito aprofundada desses algoritmos, que eu acho que vale muito a pena vocês lerem. Diga, Lucas. É só para trazer um exemplo que eu assisti numa palestra de uma cientista de dados, que eu não me recordo o nome agora. Ela uma vez, usando como exemplo o supermercado, como assim, usar os dados para favorecer o dono do supermercado e tal, usou esse exemplo, né? Pegava a cerveja e botava do lado de onde ficavam as fraldas, o que parece uma coisa nada a ver, mas eles perceberam que ia muita gente ali pegar fralda, estava tendo mais acesso o corredor da fralda, então bota a cerveja ali, que o pessoal agora começa a comprar cerveja, e deu certo, mas não leva em conta enquanto destrutivo isso pode ser para as pessoas, um alcoólatra, alguma coisa assim. Então,
a galera desse ramo pensa muito frio. Não, só importa o lucro. A gente está falando de empresas que são empresas que só se importam com lucro. O Facebook, né, o metaverso agora, né? Meta, como todos. Eu pensei nisso, eu ia falar, é o pai que vai comprar a fralda, já leva a cerveja. O WhatsApp, o Instagram, o Facebook, né? Eles são todos de uma mesma empresa e têm o mesmo interesse, que é usar nossos dados como capital. É só isso. Então, quando ela vai chamar atenção para isso, como que as pesquisas que são feitas no Google, usando o Google Search, a gente já discutiu isso, como que essas pesquisas são naturalizadas como uma informação correta, quando, na verdade, essas são informações de uma empresa de privacidade que tem interesse em te vender coisas. Então, a gente precisa olhar para essas... não só para essas empresas, mas aí ela vai chamar atenção para as implicações das tomadas de decisão algorítmicas. Ou seja, quando um algoritmo decide que a imagem que tem que ser destacada é do homem branco, ou que fotos, ou quando você pesquisa, isso ela mostra o exemplo no livro, né? Gorilas, ou bota uma foto de jovens negros e o algoritmo do Google entende que são gorilas, isso não é um erro. Isso tem a ver com a estrutura de tomada de decisão desses algoritmos que reflete essas estruturas sociais, né? E que vão ter um impacto profundo na vida das pessoas. Então, essa é uma preocupação dela, de mostrar como que algo que a gente debate em outros espaços, né, da representação das populações não brancas, das mulheres. Se você colocar no Google agora eles mudaram, mas se a gente colocar e pesquisar no Google Imagens, pesquisar professor, o resultado, ela dá esse exemplo também, vai ser sempre de homens brancos como professores, né? Vamos ver se ainda é. Vou compartilhar com vocês para vocês verem que eu não estou mentindo, tá bom? Eu vou compartilhar outra aba aqui, ó. Acabei de pesquisar, professor, ó. Esse é o modelo de professor, tá vendo? As primeiras imagens são homens brancos, né? E mulheres brancas, né? Agora apareceu já um homem negro. Então, existe... Isso era muito pior, como ela vai mostrar, né? Se a gente botar mulher bonita, também não vai aparecer mulheres negras, tá vendo? Uma ou outra, né? Então você tem todo um reforço dessas estruturas racistas e sexistas, né? Diga, Jean. Mas eu tô vendo aí, professor, que o senhor tá logado com a sua conta. Então, lógico, também isso também influencia no algoritmo. Influencia. Mas, por acaso, a gente pode procurar a gente já conversou sobre isso, né? A gente podia usar a aba anônima. Mas, por acaso, eu estou olhando os exemplos que ela dá no livro e são fotos muito parecidas até. Estilo de professor e tal, são fotos... Depois vocês veem, eu digitalizei. São muito parecidas. Inclusive, as de mulheres também são bem parecidas. A gente podia ver essa busca em outro navegador, inclusive, como a gente fez naquela outra semana, né? Então, assim, eu acho que são duas expressões que vocês têm que começar agora a olhar e cuidar, né? Porque ali eu nunca fiz essa busca antes, então ele também afetaria de outro jeito. Eu acho que são duas expressões que vocês podem olhar com mais atenção: os algoritmos de destruição em massa e algoritmos da opressão ou opressão algorítmica, né? Eles são bonitinhos assim, ó. Se quem puder, eu vou tentar digitalizar mais coisas para vocês, tá bom? E vejam a palestra que eu coloquei lá como tarefa, do Tarcísio Silva, é um doutorando da UFABC, eu já citei ele aqui, ele tem um livro bem legal também, organizado por ele, com vários textos já traduzidos, né? Um que eu já usei aqui também no outro curso, a colonização algorítmica da África. Então, tem vários artigos ali, se vocês tiverem interesse, eu passo para vocês. Tá bom, gente?
Eu sei que eu passei rapidinho desse último artigo aí, mas a gente volta a conversar sobre isso, sobretudo no módulo de programação. Não quero cansar Você muito. postou a palestra onde, professor? Eu coloquei no site. Vou botar o link aí, peraí. Semana 10 aqui, ó. Deixa eu copiar, botar o link aqui para vocês, tá bom? Eu acho que eu só não coloquei ainda no SIGA, mas eu vou colocar. Professora, a palestra é aquela, os desafios da história digital para a teoria de história em tempos de ameaça à democracia? Não, é uma que eu coloquei, vocês vão ver no link aí, é sobre racismo algorítmico com o Tarcísio Silva. Vê nesse link aí que ela aparece, tá bom? Você postou no... Você tem como enviar pelo e-mail, professor? Não, cara, individualmente eu não tenho como mandar por e-mail, isso tá no SIGA. Ah, tá no Siga? Certo. Tá O certo. link é esse aí e o link tá no SIGA. É porque eu não tenho como mandar individualmente por e-mail para os alunos. Tudo que está aqui está replicado no SIGA e está replicado no Discord e no site. Está em 3 lugares, entendeu? Tá certo, no Siga é bom. É porque eu não tô sem acesso ao Discord, que meu computador quebrou e eu tô usando celular, outro celular, no caso, também. Não, tudo bem. Ó. Esse link aí é o link que está com as atividades da semana, tá bom? É isso, gente. Foi meio corrido, eu peço desculpas aí pelo tempo, tá? Mas são 9h15, eu não aguento mais, eu imagino que vocês também não. Então, um Feliz Natal para vocês, eu não vou ver vocês até... Já não vejo, mesmo que a gente só está virtual, mas um bom fim de ano para vocês, que vocês possam passar com maior paz e tranquilidade possível, né? A gente volta a se ver depois de 10 de janeiro. Eu entro de férias agora dia 20 e só volto dia 11, tá bom? E aí eu já vou deixar para a semana do dia 11, não vamos ter aula síncrona, vai ser aula atividade assíncrona, tá bom? Esses são temas realmente muito novos, né? Descansem, leiam, tá bom? Eu vou colocar uma avaliação. Obrigado, Elisiane. Eu desejo um mesmo para vocês todas e todos, tá? As avaliações são o seguinte: é uma avaliação que eu vou passar essa semana até sexta, mas para vocês me entregarem até o final de janeiro, que é para vocês escolherem um desses temas teóricos que a gente discutiu. A gente teve 2 aulas antes e essa. Vocês vão escolher uma aula dessas para fazer um debate de texto, tá? E a avaliação final é um trabalho prático. É um trabalho sobre... Vocês vão escolher uma das ferramentas que a gente trabalhou e fazer algum exercício com essa ferramenta. Isso a gente vai conversar em janeiro, tá bom? Valeu, Bianca, valeu, gente. Professor, esse debate de texto, ele é tipo um resumo, um fichamento, é mais ou menos como isso? A gente vai fazer tipo uma resenha? Isso. Mas eu quero que vocês coloquem o posicionamento de vocês também, né? Uma avaliação crítica ali. Eu quero que vocês me digam o que vocês estão avaliando disso, tá bom? Mas eu vou explicar com calma no texto, numa atividadezinha, tá bom? O senhor vai explicar, gente. Mas se o senhor vai entrar de férias? Eu vou colocar a atividade até sexta-feira no SIGA, tá bom? Sim, tá bom. Mas essa atividade vai dar tempo. Vocês vão me devolver no final de janeiro, tá bom? Tá bom. Valeu, Cheiro, gente. Tá certo, professor. Tchau, valeu. Boa noite. Boa noite, gente. Abraço. Boa noite. Boa noite, gente.